E aí, galerinha que está se preparando para o Enem, beleza? Eu sou o professor Harrison, nossa segunda aula do curso de linguagens para o Enem, gente, curso gratuito, 100%, então aproveitem, acompanhem. Primeira aula nós falamos sobre linguagens, o que é linguagem, os tipos de linguagem, a área mais ligada ao português, né? Hoje veremos a primeira aula de literatura, uma introdução à literatura, gente. Então vamos falar sobre a cronologia da literatura brasileira. Cronologia da literatura brasileira. Então, como é que funciona essa cronologia? Ela começa lá em 1500, com a chegada dos portugueses, e vem até os dias de hoje. Beleza? Sem mistério, né? Então, lá em 1500, até os indígenas, antes de repente, tinham uma literatura não escrita, mas falada. Nos livros, aparece que nossa literatura começa no quinhentismo, né, gente? Em 1500, então, com a chegada dos portugueses. Aí o marco inicial da literatura brasileira, considerado o marco inicial da literatura brasileira, é a Carta de Caminha, a carta do escrivão da coroa de Portugal, né, gente? Pero Vaz de Caminha, que escreveu durante vários dias uma carta com várias páginas sobre tudo que ele encontrou aqui no Brasil, né? A natureza, as riquezas, os nativos e assim por diante, né, gente? Então ele colocava informações para a coroa de Portugal. Então, no quinhentismo, tinha a literatura informativa ou descritiva e também a literatura religiosa, porque junto nas embarcações, nas grandes navegações, gente, sempre viajavam os jesuítas, né, gente? Os padres da Igreja Católica, aí eles tentavam catequizar os índios, então também teve a literatura religiosa. O quinhentismo se resumiu a literatura descritiva ou informativa e a literatura religiosa. Não era exatamente uma literatura, na verdade foram os primeiros textos escritos aqui no Brasil. Claro que depois nós veremos o quinhentismo especificamente numa aula, né, gente? Hoje é só para ver a linha cronológica até os dias de hoje. Passando o quinhentismo, surgiu o Barroco, em 1601. Aí o Barroco, gente, a temática, as ideias, os ideais, estão muito ligados à Igreja também, porque ocorreu a tentativa da reforma da Igreja Católica e houve a contra-reforma, os que eram contrários, né, gente? Então, ocorreu um dualismo, antropocentrismo, teocentrismo, os que defendiam que era o homem no centro do universo e os que defendiam que era Deus no centro do universo. Então essa oposição de ideias foi a principal temática do Barroco, né, gente? Então o dualismo, principalmente em função da Igreja, por influência da Igreja Católica, né, gente? Então o dualismo do Barroco. Como eu falei para vocês, depois nós veremos detalhadamente isso aí. Terceiro período, ou terceira escola literária, gente, o arcadismo, que surge em 1768, também chamado de neoclassicismo, porque voltou aos ideais clássicos, né, gente? Simplicidade vocabular, falou muito sobre o campo, esse era o principal tema do arcadismo, temas bucólicos, pastoris, falavam do campo, bucolismo está ligado a campo. Então falavam do campo, falavam dos pastores, valorizavam as musas gregas como sendo pastoras também, idealizavam as pastoras, fugiam dos grandes centros urbanos para viver no campo e para falar sobre o campo. Essa era a principal característica do arcadismo ou neoclassicismo. E esses três períodos, gente, eles compõem a era colonial da literatura brasileira, ou seja, os três períodos que ocorreram enquanto o Brasil ainda era colônia de Portugal. Depois que o Brasil se tornou independente, surge o romantismo, aí em 1836, alguns anos após o Brasil se tornar independente. E por o Brasil recém ter se tornado uma nação independente de Portugal, a principal característica dos escritores romantistas era o ufanismo. Havia muitos ufanistas. O que é o ufanismo? É a defesa a todo custo da pátria, uma defesa exagerada da pátria. Então o ufanismo era uma das principais características. Claro que existiram as três gerações poéticas, primeira, segunda e terceira. Houveram vários tipos de romance, romance urbano, romance histórico, nacionalista, indianista, regionalista e assim por diante, que nós veremos depois detalhadamente cada um deles, gente.
Aí, passando o romantismo, surge o realismo, e junto ao realismo nós podemos dizer aqui que, na verdade, era uma tríplice escola literária. Realismo, naturalismo e o parnasianismo. Esses três períodos, essas três escolas literárias, parnasianismo, ocorreram concomitantemente, ocorreram ao mesmo tempo, né, gente? O realismo, como o nome diz, se tornaram mais realistas, contrários aos ideais românticos de defender a nação. Os realistas já começam a fazer uma crítica social, porque percebem que a independência não resolveu todos os problemas do povo. Então eles começam a fazer uma forte crítica social. Os naturalistas, eles seguem a mesma linha ali, bem parecida com dos realistas. Realismo e naturalismo têm muitas características que são muito semelhantes ou até a mesma. A diferença é que nos naturalistas, eles defendiam o homem como algo a mais na natureza e não como um ser dominante. Então ele considerava um animal como qualquer outro, que devia fazer as coisas pelos instintos, como um elemento a mais dentro da natureza. Por isso, naturalistas. Nessa época também, gente, se falou muito em doenças, se falou muito do avanço da ciência, começaram a surgir as primeiras vacinas, né? Então, o avanço científico também era um tema frequente, principalmente no realismo, mas também no naturalismo em relação às patologias. Já os parnasianos, gente, ou parnasianistas, o parnasianismo é exclusivo da poesia, né, gente? Aí eles defendiam a perfeição métrica, eles defendiam a arte pela arte. O que é a arte pela arte? Eles diziam que a arte não precisa ser explicada. A arte é arte por si só, então não precisa ter explicação. E eles defendiam a perfeição métrica, a riqueza na forma dos poemas, né, exclusivo da poesia, o parnasianismo. Defendiam a perfeição métrica, o número de sílabas poéticas exato. Então eles utilizavam principalmente o soneto, né, gente? 2 estrofes de 4 versos e 2 de 3, 2 quartetos e 2 tercetos, 14 versos. Então, perfeição métrica, arte pela arte, perfeição no número de sílabas, rimas ricas. Essa era a característica dos parnasianos. Formalidade, forma do texto perfeita. Aí, passando, surge o simbolismo, surgem os simbolistas, em 1893. Os simbolistas, gente, eles também utilizavam sonetos, seguiam um pouco o padrão formal do parnasianismo, mas começaram a colocar o verso livre em prática. Por isso os parnasianos eram contrários às ideias simbolistas, né, gente? Os simbolistas valorizavam muito a morte, falavam muito sobre seres mitológicos, seres místicos, né, gente, míticos. Então, por que eles valorizavam a morte? Porque eles acreditavam na evolução do espírito ao se libertar do corpo. Eles consideravam o corpo como uma prisão, e após o espírito sair, ele se libertava e podia viver plenamente, evoluía plenamente após sair do corpo. Então eles colocavam a morte como algo suave, com ternura, como algo bom. Então a valorização da morte é uma característica bem marcante do simbolismo, além deles começarem a introduzir os versos livres na literatura. Passando o simbolismo, chegamos no pré-modernismo, que já está no século passado, né, gente? Século XX. O pré-modernismo, em 1902, teve bastante literatura regionalista, e também eles começaram a colocar um pouco mais que os simbolistas, a introduzir o verso livre na literatura. O Mário de Andrade, junto com outros poetas, com outros escritores, viajou para a Europa para ver qual era a tendência lá, o que estavam fazendo em relação à arte lá. Então eles começaram a colocar o verso livre. O verso livre, gente, que não tem relação só com o verso, né? Verso livre significa liberdade artística, liberdade total da expressão, sem estar preso às regras. Se quiser fazer numa forma perfeita, que nem os parnasianos, pode fazer. Se quiser fazer de qualquer jeito, poema, pode fazer também. Isso foi culminar na Semana da Arte Moderna, que deu origem ao nosso modernismo, né, gente, em 1922. Então, vários artistas, muitos escritores, artistas plásticos, escultores, músicos, se reuniram, organizaram uma organização desorganizada, como eles mesmos diziam. Eles diziam que eles não sabiam o que eles queriam, mas eles sabiam o que não queriam, que eles não queriam mais estar presos ao clássico. Então, o que viria para frente, aí o futuro é que diria, né, gente? Aí teve o Monteiro Lobato, Mário de Andrade, Anita Malfatti,
e vários outros artistas, escritores que nós falaremos durante o nosso curso aí, gente. Então aí, alguns dividem o modernismo em 3 partes, primeira, segunda e terceira, e agora falam em pós-modernismo, geração Vargas, não sei mais o que. Eu sou da linha que segue que de 1922 até hoje, nós vivemos um modernismo único. Alguns dividem em partes, mas tranquilo, isso aí não vai interferir muito, né, gente? Então o modernismo traz o verso livre, a liberdade artística, beleza, gente? Então essa foi a nossa linha cronológica. A partir do romantismo até o modernismo aqui, a nossa era nacional. Passamos por todos os períodos literários aqui, gente. Todas as escolas literárias. Depois, nas próximas aulas, nós veremos as características detalhadas de cada um desses períodos, destacando alguns escritores que caem bastante na prova do Enem. A gente tem que sempre focar no que aparece nas questões, né, gente? Aproveitem o curso. Antes de sair, te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para não perder nada, ficar por dentro de tudo que pode cair na prova. Garanto que eu ajudo vocês na preparação para linguagens, na redação. Próximo vídeo, próxima aula será sobre redação. Vamos falar sobre as competências que são analisadas. Te inscreve, não perde nada, ficar por dentro de tudo, beleza, gente? Na descrição do vídeo tem link para a página no Face, para o Insta. Dá uma conferida lá que eu garanto que vai ajudar vocês também na preparação, gente. Fechou? Um abraço a todos, até o próximo vídeo.